A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia para o nosso plano anual de leitura da Bíblia, e já nessa nossa reta final. E eu quero desejar parabenizar você que chegou aí nesta altura do campeonato, digamos assim, nessa altura desse nosso propósito. Parabéns para você que perseverou. Hoje nós iremos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e já me ajude aí a crescer aqui no YouTube, no meu canal, e assim alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar também aí o seu comentário, tudo isso dá engajamento para o vídeo e, como falei, me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe, a alcançar mais pessoas. Já aproveite também e me segue ali no Instagram. E você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, é bem importante que você comece do início, né? Digamos assim, você assista a partir do vídeo de número 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e é um vídeo por dia e em um ano você vai ler conosco toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Para que você tenha acesso, inclusive, à playlist completa, eu vou deixar na descrição deste vídeo e aqui nos cards o link da playlist. Amém? Então, é isso aí, vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos reunidos aqui mais um dia para ler a Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento de Ti, Senhor. E possamos a cada dia guardar esta palavra, praticá-la, ver assim prosperar o nosso caminho, Senhor, e verdadeiramente alegrar ao Senhor com o nosso conhecimento, alegrar a Ti com o nosso relacionamento para contigo e com as nossas obras de justiça diante de Ti. Deus, te peço que o Senhor venha abençoar grandemente cada pessoa que tem lido, que tem feito esse plano de leitura. Abençoe a casa, o lar, a família dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Veja, interessante, né? Paulo aqui falando a Timóteo, falando que ora por ele, da onde veio a sua fé, né? Começando pela avó, a mãe e ele também, e se alegra nele, enfim. Mas ele toca num ponto aqui, que Timóteo vem a despertar o dom que já há nele, o qual ele recebeu pela imposição das mãos de Paulo. Então, existem aí muitas pessoas que receberam dons da parte de Deus. Dons poderosos, maravilhosos, dons estes para serem usados na obra, mas acabam por um motivo ou por outro extinguindo este dom, ao invés de despertá-lo. Uns fazem isso por timidez, por vergonha, outros muitas vezes por dizer não ter tempo para se dedicar às coisas de Deus e aí por diante. Não faça isso. Você que recebeu de Deus um dom, seja para ensinar a palavra, né? Alguns têm o dom de mestre, seja o dom evangelístico, seja o dom de louvor, da adoração,
Enfim, seja qual foi o dom que você recebeu de Deus, desperte-o, coloque-o em prática, use-o para a glória do Senhor. Amém? Continue. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tudo aquilo que aprendemos de Deus, devemos passar adiante a pessoas idôneas que irão também passar adiante. A palavra não pode ficar retida, ela tem que continuar indo adiante. Leia mais. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, muita gente usa esse versículo de forma errada. Se formos infiéis, ele permanece fiel. E a pessoa diz, ainda que eu seja infiel a Deus, infiel a Jesus, ele permanece fiel a mim. Não é disso que esse versículo está falando, não. De forma nenhuma. Entenda, é como um casamento. Por exemplo, digamos ali, o homem e a mulher. A mulher trai. O homem tem duas escolhas. Ele pode permanecer fiel
a aliança que ele fez, e simplesmente deixar a mulher, porque a Bíblia lhe permitirá o adultério diante da traição, mas ele não praticar a mesma obra, permanecer fiel, ou ele pode, como no mundo normalmente se faz, pagar com a mesma moeda. Ela o traiu, ele vai e também tem um relacionamento fora e trai a mulher, ou seja, ela foi infiel e ele também foi infiel. Não. Jesus, ainda que nós venhamos a traí-lo, ele permanece fiel. Fiel à sua natureza, fiel ao seu propósito, fiel à palavra, não fiel aos infiéis. Pois o próprio Deus, na sua palavra, diz que se o homem o deixar, ele também o deixará. Continue a leitura. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E essa é uma triste realidade, mas é assim mesmo. Em uma igreja, e quando eu digo igreja, em um ministério, quanto maior for, mais estará sujeito a isso. Haverão ali os vasos de honra, ouro e prata, mas também haverão os vasos de desonra, como numa casa. Tem vasos que você usa de honra, põe até em local de destaque, ali numa prateleira, em uma estante, e há os de desonra, aqueles que ficam escondidinhos ali atrás da porta, porque são para usar com água suja, e aí por diante, né? E como aquele vaso ali no banheiro, que é para maior desonra ainda, onde ali nós utilizamos justamente para nosso maior momento de desonra, naturalmente falando, né? Que espiritualmente existem momentos muito maiores de desonra. Mas enfim, num ministério é do mesmo jeito. Haverão aqueles para a glória de Deus e aqueles para a desonra, infelizmente. Precisamos estar atentos a isso para sabermos como proceder diante de cada um deles e diante de cada coisa. Continue. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja só, é lógico que aqui Paulo não está dizendo dos dias que estamos vivendo hoje, porque as coisas hão de piorar e piorar muito. Mas já estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós vamos olhar para ali o Oriente, nós vamos ver situações complicadas, como ali a questão do Talibã, né? Nós vamos ver ali questões
muito complicadas ali para o povo do Afeganistão. Se olharmos para a China e tantos outros países também, nós vamos ver situações difíceis. No Brasil não está diferente. O Facebook já está, por exemplo, colocando como discurso de ódio expressões cristãs. Esses dias mesmo eu postei ali no meu Facebook, comentei para ver se era verdade, alguém comentou, me falou a respeito, eu postei como comentário em uma postagem de alguém para fazer o teste, glória a Deus, aleluia, e o Facebook bloqueou o comentário, dizendo que comentários semelhantes a esses estavam sendo classificados como discurso de ódio. E aí, como é que fica? Eu vou colocar até aí para você a imagem, para que você possa ver e tirar aí as suas próprias conclusões. Então estamos vivendo já momentos difíceis, mas a tendência é que as coisas se tornem ainda piores. Continue a leitura. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, e aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, está aí bem claro, tá? E o cristão sofre sim perseguição. Faz parte. Faz parte. Não esmoreça por causa das perseguições. Continue firme no Senhor, porque, como Paulo disse, foi livre de todas. Dizendo isso a Timóteo, ele também seria livre de todas, creia, você também será. Continue. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja, esse texto aqui, toda escritura é divinamente inspirada. Nós temos que entender que ele está falando aqui da Bíblia, né? Toda escritura se referindo à Bíblia e não a qualquer escritura. Eu, inclusive, gosto de ler assim, toda escritura divinamente inspirada. Gosto até de tirar esse e colocar aí justamente uma condição. Toda escritura divinamente inspirada é boa. Aí, né, para instruir, redaguir e aí por diante. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que é escritura verdadeiramente e aquilo que não é escritura verdadeiramente, para não nos deixarmos levar aí por palavras vãs, ao invés de nos levarmos pela palavra de Deus. Continue. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e
e pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estamos vivendo já um pouco desse tempo, né? As pessoas não suportam a doutrina sã, pregação sobre arrependimento, conversão, mudança. Estão amontoando para si homens, doutores, que pregam conforme os seus próprios desejos. Pregam aí sobre dinheiro, sobre simplesmente vencer, conquistar tudo, vencer tudo. Deus dá vitória, sim. Deus abençoa, sim. Mas o evangelho é muito mais do que isso. As pessoas querem continuar vivendo em pecado e ainda assim vivendo as bênçãos de Deus. Infelizmente, muitos líderes estão levando as pessoas a isso. Continue. Portanto, virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, e isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onísifero. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém, amados? Mais um passo em direção aí à nossa conquista de ler toda a Bíblia em um ano. Mais uma carta lida para a glória do Senhor. Espero que você tenha aprendido aí mais com o Senhor. Não esqueça, você pode mandar aí o seu pedido de oração através desse WhatsApp e fazer aí a sua oferta também através desse Pix e dos links que estão aí na descrição deste vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse plano de leitura para que mais pessoas tenham acesso palavra de Deus. Eu agradeço aqueles que têm compartilhado, eu tenho visto que tem crescido o número de quem está começando a fazer o plano de leitura. Começamos aí com uma média de 30 pessoas fazendo o plano de leitura. Os primeiros vídeos agora já estão com um número aí de cerca de 300 e poucas pessoas fazendo o plano de leitura. E eu fico muito feliz porque a palavra de Deus está sendo levada adiante. Então, obrigado por você que tem compartilhado. Você que não tem compartilhado, compartilhe. Todos
curtam, deixem sempre comentários. Tudo isso dá engajamento para o vídeo e me ajuda a alcançar mais pessoas, hein? Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!